ufologia. Começando segunda temporada do Café com Ufologia. Bom período temporal incerto, amigos e ouvintes, amantes da ufologia. Estamos aqui de novo. Segunda temporada, mais uma série de episódios para você que gosta de ufologia. Aqui do meu lado estou com ele, que já pegou um trator para postar um racha com um disco voador, Felipe Cruz. Porra! E aí, Lucão, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo? O Dr. Vilas Boas gostava de fazer a lavoura na noite. Ah, sim. Fazer o famoso madrugadão da área rural. Ele era do meu time, né? Ele trabalhava de madrugada, né? Isso aí a gente sabe que é muito mais tranquilo trabalhar de madrugada, né? O problema é dormir de dia, mas a gente vai indo. É. Mas então, pessoal, estamos aí então para mais uma temporada 2. A princípio vai ser uma temporada de 10 episódios também. Então a gente tá muito feliz de poder voltar, né, Lucas? Depois de umas férias prolongadas, né? Merecidas também. Então não se espantem, se a gente sumir por um tempo, a gente não coloca muito tempo nas coisas, né? Então a gente vai lá, tira um tempo, volta numa próxima temporada. E assim que der, a gente sempre vai tentar fazer a coisa da forma melhor pra ficar bom pra todo mundo, né, Lucas? Isso aí, fiquem tranquilos que não foram os homens de preto que nos levaram. Nós estamos por aí. Nós estamos de olho. Então, gurizada, agora vamos pro nosso relato do episódio. Episódio do relato do dia, né? Do nosso episódio do dia. A gente já vai começar a segunda temporada assim, com relato, pé na porta. Atenção, ouvintes do Café com Ufologia. Você já viu alguma luz ou objeto bizarro no céu? Coisas estranhas perturbam você na calada da noite? Você já vivenciou alguma situação sinistra relacionada a lapso temporal? Algum amigo ou parente seu já viu alguma criatura, entidade ou viveu algo que foge a qualquer explicação lógica? Se a resposta for sim, mande pra gente seu relato em áudio para o telefone 519-9332-2293 ou em formato de texto para o e-mail cafécomufologia@gmail.com. Tudo junto, todas minúsculas e sem acento. Não esqueça de dizer seu nome e de onde você está falando, e caso queira ficar anônimo, não tem problema. Podemos criar um nome fictício para você ou mesmo alterar a sua voz. Então, pessoal, vamos de relatos, né? A gente conseguiu um relato aí da Débora, que é aqui de São Leopoldo, e a gente vai passar um relato interessante aqui, um relato que é 2 em 1, né? Ela tem... É quase um 3 em 1. Dois acontecimentos ali, e a gente vai estar passando o áudio dela para vocês agora. Tudo bem. Desculpa, né, primeiramente, por não ter enviado esse áudio antes, porque, assim, eu fiquei por muito tempo indecisa, né, porque já contei esse relato para várias pessoas de diferentes tribos e fui apontada até eu esquecer esse assunto de vez, né, mas eu achei muito legal a ideia de vocês. Quero compartilhar esse acontecimento, né, esse contato que eu tive visual. Por pouco que não teve uma proporção maior ainda. Então, assim, foi em 2016, em janeiro de 2016, tá? Eu tava gestante de 6 meses da minha segunda gestação. E eu tava aqui em casa mesmo, aqui na rua Frederico Schmidt, aqui no bairro sentido São Leopoldo. E eu estava... Já tinha feito a minha última refeição, que era a janta. E eu fui sentar, né? Cansada, né? Com o peso da barriga na minha área. E na frente da minha casa, hoje o terreno está baldio, mas na época tinha uma casa muito antiga, assim, aquelas casas de madeira com um bico bem grande em cima, assim, um telhado de barro, aquele telhado antigo de barro. É uma casa, assim, ó, centenária. Hoje ela já não existe mais. E do lado tinha um corredor onde tinha também uma antena parabólica, aquelas antenas antigas que eu usava para captar sinal de TV, né? Acredito eu, porque eu já não me recordo muito bem também.
o portão de ferro baixo, né? E eu sentei na minha cadeira, né? Tipo assim, de distância dava o quê? Uns 20 metros, tá? Entre a minha área até esse corredor. Eu sentei ali, eu lembro que eu estava com muito desejo de comer um picolé de limão. Ai, desculpa se eu estiver dando muitos detalhes, mas é que eu preciso lembrar mesmo para me dar a informação correta. E eu sentei para comer um picolé de limão, que eu estava com muito desejo, e sozinha na minha área. Eu lembro que foi uma noite muito quente, né? Noite de verão, de janeiro. E a lua estava muito brilhante, uma lua enorme, assim, com um brilho intenso. E do lado dessa casa antiga, tem uma casa que são os meus vizinhos atuais, ainda já moravam aqui, né? Que o telhado deles é de barro esmaltado, aquele telhado bem brilhoso. Então, o reflexo da lua bateu e estava assim, ó, tipo, muito brilho, muito claro. A lua estava iluminando muito a noite. Um céu limpo, muito bonito. Eu sempre gostei muito de admirar o céu, etc. Então, eu olhei assim, né, pra luz. Nossa, tô linda, maravilhosa. E eu fui descendo o meu olhar, né, em direção a essa casa antiga, porque dá de frente para minha residência. Então, eu fui baixando, assim, o olhar, devagar. E quando eu percebi, naquela luz do luar, naquele corredor, onde tinha antena parabólica, né, porque a antena parabólica ela não era mais alta da casa, eu avistei um ser muito grande. Ele tinha, assim, ó, uns 3 metros, tá? Eu não quero mentir para vocês. Uns 3 metros. E ele era muito... a fisionomia dele era muito parecida com aqueles que a gente vê mesmo em desenhos animados e em filmes, né? Eu não sei se eu vou falar correto aqui, mas era um Grey, sabe? Mas normalmente os Greys são baixinhos, né? Então ele era naquele formato humanoide, assim, com a cabeça gigante, aqueles olhos enormes, parecia aqueles olhos de óculos mesmo, de sol, que eles são meio fictícios, sabe? Numa cor assim meio chumbo, cinzentado, bem escuro mesmo, e um aspecto molhado. Só que eu, né, com a minha gravidez, eu fiquei pensando, não, é uma miragem, é uma ilusão de ótica, então eu vou piscar, porque quando eu abri os olhos de novo, aquilo lá foi uma miragem, foi uma ilusão que eu tive diante do meu olhar. Eu disse, não, eu vou piscar e eu vou apertar os meus olhos. Quando eu abrir, não vai estar mais lá. Isso já estava branca, eu já estava muito tensa. A minha barriga tinha endurecido completamente. Eu realmente estava com medo. Só que nesse momento eu não consegui falar nada, eu fiquei paralisada. Ao mesmo tempo que eu queria que fosse mentira, alguma coisa me mandava mensagem, não sei se foi uma mensagem telepática, alguma coisa assim, ou era uma coisa da minha consciência, né, subconsciente, pensando que eu tô louca. Então, eu abri os meus olhos novamente e aquele ser estava lá. Eu fiquei completamente paralisada, como a gente fica na paralisia do sono, assim, né? Porque eu tinha muito também quando eu era criança, hoje eu não tenho mais, graças a Deus. E, nossa, eu fico nervosa de contar hoje. Meu coração dá uma acelerada. E aquele ser gigantesco. Só que, ao mesmo tempo que eu tava com muito medo, minha barriga estava muito dura, eu tive uma sensação que eu ia parir naquele momento, aqui na área da minha casa. Eu também tive uma sensação de tranquilidade ao mesmo tempo, como se fosse uma mensagem mesmo passada para mim de que eu posso avançar, mas só se você permitir, entendeu? Foi uma mensagem assim que eu recebi no meu subconsciente. E eu, muito nova, né? Eu tinha 24... Não, já estava com 25 anos, em 2016. E eu não quis saber, não pensei em nada, sabe? Não pensei em nada mesmo. Eu simplesmente, assim, tipo, consegui levantar da cadeira. Eu estava sentada numa cadeira de praia, com as pernas muito, assim, duras, rígidas. Eu não conseguia dar um passo normalmente. Meu passo estava esquisito. E eu consegui entrar para dentro de casa. Só que quando eu entrei, eu falei pro meu esposo que tinha meu marido, tinha um ser lá que eu não sabia o que era, só que assim, eu tava falando totalmente travada, não conseguia dar sequência nas palavras, entendeu? No meu diálogo não estava correto. Eu só consegui falar que tinha uma coisa lá do lado da antena parabólica e assim assado, e eu simplesmente gigantesca, com a minha barriga super dura,
Eu simplesmente abri o sofá, que era um sofá retrátil, e eu entrei dentro do sofá. Meu marido apavorado, ele viu, ele sabe, eu disse, não, tô lá do lado, e ele foi lá ver, disse, não tem nada lá. Então eu acredito que essa noite tinha sido para mim. Aí eu entrei em contato com alguns grupos na época, né? Então eles me passaram que foi uma mensagem, uma contatação, que de repente eles queriam me passar alguma informação, ou era para mim, ou era alguma coisa relacionada com o bebê, e que, deixa eu lembrar, contatos visuais acontecem até uma certa idade, né? Que eles têm algum interesse, se é alguma coisa do DNA, alguma coisa que eles querem passar, algum dom, alguma mensagem, que tem uma idade específica que eles têm interesse no ser humano. Então, assim, eu acredito que depois dessa experiência eu não tive mais nenhuma outra visual, entende? Hoje eu tô com 33 anos, não tive mais nenhuma experiência. Mas antes, tá? Antes desse contato visual, eu ganhava muitas informações na minha cabeça. Era como se tivesse mandado mensagem, assim, se a gente envia pro WhatsApp, simplesmente apitava na minha cabeça como se eu ganhasse uma mensagem de fora, sabe? Não era desse mundo. A minha experiência, assim, com esse, não sei se é sobrenatural, sei lá. Eu sempre tive, sabe? E eu sempre acreditei desde criança que nós não estávamos sozinhos. E tudo uma família muito cética, né? Meu pai e minha mãe não acreditam em mim até hoje. Meu marido, ele acredita, né? Mas ele não viu, então ele não consegue afirmar. Mas eu tenho essa consciência que a gente, desde criança mesmo, desde como eu me entendo de gente, sim. Nós temos essa companhia, sabe? Essa companhia fora. E a minha experiência, assim, ela é uma experiência simples, mas que eu posso afirmar para vocês com toda a minha força, assim, que foi verídica. E que quem me viu naquele estado, que foi, no caso, o meu marido e meu bebê mais velho, o estado que eu fiquei, tipo, não era normal. Foi uma coisa muito louca que eu nunca mais vou esquecer. E é isso. Sobre o anonimato, eu não tenho vergonha de me expor. Se vocês quiserem um dia colocar essa história, né, no canal de vocês, ali no Instagram, etc., pode me identificar. Eu vou ficar lisonjeada, porque até então ninguém acredita em mim. Já faz 9 anos isso. E até hoje ninguém acreditou em mim. Quem não me viu, né? E é isso. Eu acredito também que aqui nesse terreno baldio que ficou e tá até hoje, de repente tem algum portal, alguma coisa assim, alguma energia concentrada, alguma coisa, né? Que se desintegra e integra ali ao mesmo tempo para aparição. Mas tem um outro, tá? Vou contar também uma outra experiência visual, que daí não foi só eu, foi minha família toda. E aqui na minha casa tem uma laje na frente da minha peça aqui da frente. No Natal de 2022, eu passo os meus natais todos ali no nosso bairro aqui do lado, que é a Bahia, né, São Miguel, com a minha avó. E num retorno desse Natal de 2022 para aqui para casa, era umas 2:30 da manhã, nós vimos, tá? Eu e meu marido, eu sã, né? Meu marido ele tinha tomado alguma bebida alcoólica, mas os meus filhos já estavam grandes, conscientes. E nós vimos uma nave passar aqui na frente. Ela era imensa, redonda, muito luminosa, na cor verde, neon, assim, muito grande. E simplesmente eu vi ela vindo na mesma direção, né, atrás desse terreno, assim, mas, tipo, muito distante mesmo. Eu vi que era só, tipo, uma luzinha, até achei que era um laser, e depois foi se aproximando, e eu olhei lá. Ninguém tinha entrado ainda dentro de casa, e eu olhei assim, nossa, tá chegando perto. Daí eu comecei a ficar com muito medo, e a cada segundo que se aproximava, ficava maior. Daí eu vi ali que não era um drone, né? Porque no primeiro momento eu achei que era um drone, e a gente viu, assim, tem uma laje na frente da minha peça aqui da frente, todos nós subimos lá e a gente viu, a gente pôde ver que não se tratava de um drone, muito menos de um laser, né? E realmente era uma nave, ela estava andando numa velocidade absurda, muito grande, muito gigantesca. Os meus filhos, né, são
Um tinha 7, outro tinha 8. Eles, se perguntar para eles, eles sabem, eles lembram até hoje que era uma coisa imensa mesmo, muito grande, uma proporção fora para estar aqui sobrevoando, né, a nossa região, que não era nada daqui. E a gente viu, ficou dando ali, sobrevoando em cima de nós, como se quisesse se mostrar mesmo, e logo se foi lá para as bandas do Rio lá, e lá a gente ficou admirando até se sumir por completo. Foi isso, que daí eu também consigo provar porque todos nós vimos, né? Mas assim, não foi nada visto de criatura, né? Foi só uma nave gigantesca, né? É. Impressionante. Impressionante. E aí, Lucas, o que tu acha? O que tu tem a dizer? Qual é a tua opinião sobre o caso da Débora? Mas esse relato tem muita coisa, né? Primeiramente, ela tá grávida. Sim. Isso aí é muito interessante de se notar, né? Essa criatura propor a ela que ele se aproximasse. Segundo, esse fluxo de informações que ela disse receber, né? Isso aí me lembrou muito o caso do Marco Petit. Eu não sei se tu sabe que ele sempre comenta, eu pergunto para ele que se interessar por ufologia, não sei o que, e ele disse que com 6 anos de idade, se eu não me engano, ele recebeu um fluxo de informações assim absurdo assim na consciência dele, assim, e ele teve uma expansão de como se fossem uns downloads da né? mente, assim, que dentro uns downloads de informações. Me lembrou muito essa situação. E terceiro, ela dizer que era vítima de paralisia do sono quando era criança. Isso aí também eu achei bem interessante de se notar, né? E quarto é que eu quero ir nesse terreno baldio agora, cara. Se tu tiver mais ou menos uma noção de onde eu gostaria de dar uma olhada lá. Eu acredito que eu até sei onde é, porque eu acho que é aquela casa onde até o tio Valmir morou. Com a Elis, que ela foi desmanchada, aquela casa. Tá. Mas isso foi há anos atrás. Que ela Anos atrás, era um terreno baldio. Então pode ser que não seja. Não sei. A gente pode investigar, a gente pode ir atrás, até porque é aqui na nossa cidade, né? Então. De repente tu tenta um contato com ela lá. Queria saber onde é que a gente queria só dar uma passada aí na frente, sentir a energia. Né? Eu fiquei curiosíssimo para dar uma olhada nesse terreno aí, né? Mas o relato é impressionante, impressionante. Assim como ela, eu também ficaria apavorado e entraria para dentro do meu sofá, não tenha dúvida. A minha opinião, eu acho que o fenômeno ele acontece com ela. Eu acho que, eu acredito que alguma coisa nela, desde a infância dela, né? Ela tem, eu acho que até comentei com ela, trocando ideia com ela depois, que eu acredito que ela tem algum tipo de mediunidade, um acesso a alguma linhagem cósmica, né? Sim. Alguma família cósmica que deixou ela, que ela saiu daquela família e veio, encarnou aqui na Terra, só que de repente esses familiares ainda tentam algum tipo de contato com ela. Pode ser. Então, na minha opinião, né, ela pertence a uma família cósmica e até daqui a pouco tem relação até com o próprio filho dela, né? Eu acredito que a questão do filho ali é crucial. E pra mim, né, eu acho que daqui a pouco esse filho dela também, ele é um espírito diferente. E ela comentou, Lucas, depois ali no WhatsApp, que o filho dela já desde criança fala sobre as estrelas, o universo. Então ele já tem ele é uma criança diferente. Alguma coisa tem aí. Então daqui a pouco esse ser que apareceu em frente à casa dela, ou queria passar alguma informação, daqui a pouco queria esclarecer alguma situação sobre aquele filho que ela estava gerando, né? Sim. E como eu disse, como é com ela, talvez ela deixou claro ali, acho que no áudio ou depois ela falou, ela não tem essa curiosidade de expandir e querer saber mais sobre essa, talvez, mediunidade que ela tem. Sim. Eu acredito que se ela fosse atrás, tentasse explorar, abrir mais esse canal, talvez ela tivesse contato mais profundo, algumas visitações. Quem é que garante que ela já não teve outros contatos e ela não lembra? Exatamente. Então
É bem interessante esse caso e agradecer a Débora aí por ter mandado o relato. A gente tá caçando relatos aí, ela mandou aí bem detalhado para nós, bem gravado também. Muito obrigado, Débora, por mandar o seu relato. A gente gostou muito e achou interessantíssimo. E dizer que se você também tiver curiosidade de mandar o seu relato, tiver vontade, estamos recebendo. E aqui, como o caso da Débora, ela deixou claro no começo. Ninguém acreditava nela, né, Lucas? Sim. Ninguém acreditava nela. Fala ali no começo que ela foi taxada de louca, coisa e tal, mas aqui você não será taxado de louca. A gente vai analisar o seu caso, passa com a Débora, mande seu relato e coma picolé de limão, que é muito bom também. Então, Lucas, vamos após esse relato. Após esse caso aí com a gente supõe aí que tem uma criança das estrelas aí envolvida. No nosso caso também tem uma suposta criança das estrelas. Que não vive aqui, né? Vive nas estrelas, a princípio. No caso de hoje, quem te garante que não vive aqui? É verdade, pensar por esse lado. O Bugler até tá por aqui. Meu amigo. A gente... É um grande pode ser, né? Quando a gente vai falar disso aí, né? Mas vamos lá, vamos pro caso do seu Antônio Vilas Boas. Um caso famosíssimo da ufologia brasileira. Esse caso aí é aquele caso que é um clássico, né? Quem gosta de ufologia já deve ter... Já ouviu falar, com certeza. Ouviu falar, no mínimo ouviu falar. Você já não pesquisou, né? E esse caso, ele se deu no ano de 1957. Mais precisamente no dia 5 de outubro. Ele aconteceu com o seu Antônio Vilas Boas, que na época era um agricultor de 23 anos... E ele relata esse caso aí de uma certa noite, onde eles moravam numa fazenda ali, Minas Gerais. Minas Gerais. Em Minas Gerais. E tinha essa fazenda da família, propriedade da família, morava ele, pai e a mãe, um irmão e uma irmã na fazenda. Trabalhavam na fazenda, moravam ali, tiravam seu sustento, né? E né, uma determinada noite ali, a noite do dia 5 de outubro, né, de 1957, eles estavam com visitas, né, em casa e foram dormir um pouco mais tarde. Foram dormir, ele dividiu o quarto com o irmão, né, e o Vilas Boas, ele viu uma luz no céu. Chamou a atenção dele. Aquela luz muito forte, assim, mais forte que a lua, assim, maior. Ele chamou atenção aquilo e ele chamou o irmão dele, né, que já estava ali meio que querendo dormir. Chamou o irmão dele para olhar aquela luz. O irmão dele olhou, né, e como ele mesmo diz, conservador e metodista como ele só, disse que não era nada e foi dormir. O irmão dele não deu muita bola, disse, isso aí não é nada, né, uma luz qualquer, e foi dormir. O Vilas Boas fechou a janela ali, tá bom, né? Mas ele deitou e aquilo não saiu da cabeça dele. Ele entendeu que aquilo não era normal, não estava normal. E ele pensou, vou dar mais uma olhada. Era uma luz muito forte, né? Que iluminava todo o quarto através das frestas da janela. Sim. E ele... Não, eu vou dar mais uma olhada porque... Sabe aquela coisa assim, não, eu vou olhar de novo, né? Como relata a Débora ali, ela mesma disse aquela hora, eu pisquei para ver se ia desaparecer, né? E a questão da pareidolia, né? A gente olha para uma nuvem e vê uma coisa, eu acredito que a Débora de repente estava vendo uns entulhos ali no terreno baldio e achou, não, eu tô tendo uma pareidolia, vendo uns entulhos achando que tô vendo uma criatura, né? Tanto que ela fechou os olhos e não deve ter isso. Mas e ela abriu, o ser tava lá ainda. Tava lá ainda, né? E não só tava como fez contato. Então o Vilas Boas, né, nessa aí de São Tomé, queria ver para crer, ele abriu a janela de novo e disse, não, vou dar mais uma olhada. Aí olhou de novo, a luz tava lá. E ele olhou por uns minutos e a luz começou a se aproximar. Começou a se aproximar com muita velocidade. E daí ele chamou o irmão de novo, né? Irmão, o que foi, né? Olha isso aqui. Quando ele foi para a janela, a luz estava bem perto e daí os dois já estavam convencidos que não era algo natural, né? Nisso, a luz veio e passou por cima da casa deles. E eles puderam ver a luz passando pelas frestas, uma casa de madeira, né? A luz passando pelas frestas, passando por cima da casa e sumiu. Esse foi o primeiro
incidente o seu Antônio Vilas Boas. No dia 14 de outubro, ele estava trabalhando na lavoura e ele, como a gente disse, ele gostava de trabalhar de noite, né? A irmã dele fala em alguma entrevista que ele tinha um pouco de alergia ao sol, alergia ao calor, talvez até alergia ao suor, uma coisa que as pessoas têm uma sensibilidade, né? Talvez alguma sensibilidade na pele. Eu tenho um pouco disso também, né? Eu sou um cara que não posso ficar muito tempo no sol. Então, eu super entendo do seu Antônio. Sim, e daí, nesse caso, novamente, ele e o irmão estavam trabalhando de noite ali, na lavoura, né? E quando eles viram novamente uma luz, dessa vez uma luz vermelha, né? E ele chamou a atenção do irmão, né? E eles começaram a ir atrás da luz. Começaram a passar a perseguir. E a luz ia jogando com eles. Eles iam pra cá, a luz ia pra lá. Eles iam pra lá, a luz ia pra cá. E o Antônio Vilas Boas, ele relata que enquanto a luz se deslocava, ela parecia que ela emitia raios. Ela emitia fachos de luz, assim, raios. E então, depois dessa perseguição aí, de ver essa luz fazendo esses movimentos erráticos aí, o Antônio Vilas Boas, ele não sabe dizer se ele olhou pro chão, olhou pro irmão, e quando ele subiu a cabeça de novo a luz tinha sumido, ou se a luz desapareceu do nada, mas de qualquer forma a luz desapareceu. Então, aconteceu o terceiro incidente, esse já no dia seguinte. Ele estava trabalhando com o trator, arando a terra, à noite, né? Não, minto, dessa vez estava só o Antônio Vilas Boas. Trabalhando com o trator ali, arando a terra, sempre na noite, né? Deve ter dormido durante o dia, foi trabalhar de noite. Quando ele vê a luz vermelha igual a da noite anterior. E dessa vez ele não teve muito tempo de reagir a nada. Ele estava arando a terra e a luz começou a vir rapidamente na direção dele. Quando a luz se aproximou suficientemente para que ele pudesse visualizar, ele disse que essa luz, ela iluminou tudo que estava ao redor ali. Tanto que ele só enxergava aquela parte iluminada, o resto tudo ficou muito ofuscado por causa da luz forte. E por ela estar bem próxima, ele viu que essa luz provinha de uma máquina em formato oval, alongado, com essa luz vermelha bem à frente e 3 picos, um no meio e 2 nas laterais. O Antônio, ele viu um trem de pouso descer, uma espécie de trem de pouso, era o que ele associou na época, né? Descer da máquina. Nisso, ele tentou fugir com o trator. Bom, qualquer pessoa que está ouvindo aqui sabe que um trator não é o veículo mais veloz do mundo, né? Aí você imagina a cena, né? O cara tentando fugir de uma máquina que ele nem imagina como é que funciona, né? Com o tratorzinho ali, né? Imagina. Veloz e furioso. Trator e um dissipador. E só que logo o trator parou de funcionar. As luzes do trator ficaram ligadas, mas o motor não ligava. Ele estava na dúvida se pular ou o que ele fazia, porque como ele estava arando a terra, o processo de arar a terra, tu revolve a terra, né? Sim. Tu revira a terra e daí ela fica fofa. E se tu pular na terra, tu vai parecer uma areia movediça, uma coisa assim. Mas como o trator parou de funcionar e ele não conseguiu ligar, ele pulou. Ele pulou e ele saiu correndo. Niki, ele saiu correndo, um ser pequeno alcançou ele. Alcançou e pegou no braço dele. Ah, o seu Antônio não era bobo. Ele pegou e deu-lhe um golpe na criatura e fez a criatura cair para trás. E se virou para começar a correr de novo. Só que nisso ele foi alcançado por outras 3 criaturas. Essas criaturas ele descreve que estavam vestindo uma espécie de roupa colante que cobria o corpo inteiro, inclusive a cabeça. E só tinha um espaço assim nos olhos e uma espécie de fecho
no meio da cara ali, né? O que seria a cara? Eram figuras humanoides, entendeu? Na altura da cabeça, ele descreve como se fosse até um capacete, né? Ele era um capacete, a roupa era toda escura, né? Um preto, um tecido grosso, mas porém escuro, né? Sim. E na altura da cabeça um capacete, e na altura dos olhos ele descreve como se eles usassem uns óculos redondos, né? Isso. A gente classifica como se fosse uma Parece viseira. uma coisa meio de mergulhador, né? Uma coisa esquisita, né? E da cabeça também saiu um tubo, né, Lucas? Da cabeça saiu um tubo atrás que ia até a altura da coluna. E da altura da lateral, que também outros 2 tubos que iam até a altura da costela aqui. Sim. Parece um bom fã de quadrinhos que sou, né? Parece a roupa do Bane, aquele cara que quebrou a espinha do Batman. É verdade. Mas e eram figuras humanoides, com braços, perna, cabeça. Então o seu Antônio Vilas-Boas, ele foi alcançado por essas 3 criaturas. Com a primeira criatura, o baixinho, ele conseguiu fazer uma frente, né? Mas agora contra os 3 não teve jeito. Eles agarraram ele e começaram a carregar ele ali pelos braços, pelas pernas. Qualquer jeito, assim, parece um saco de batata. Mas ainda assim ele se debatia muito, né? Mas ele foi bravo, ele resistiu e ele relata que ele gritava por socorro e as criaturas olhavam pra ele assim, tipo, acredito que sem entender, né? Sem entender, sim. O que tu tá gritando, né? O Vilas-Boas, ele conta que elas denotavam surpresa. Ficaram assim até um pouco assustadas, né? Imagina o griteiro, né? Que ele não tava fazendo, né? Então eles foram levando ele em direção à nave, né? E essa nave tinha 2 escadas, né? Que eram escadas assim que não eram... O Vilas-Boas, ele relata que elas não eram muito firmes, né? E ele também não queria subir, né? Então imagina a situação. Ele tinha que subir, os caras também, mas ele não queria. Né? Então ele dificultou bastante a vida dessas criaturas, mas não teve jeito. Foi que ele acabou tendo que entrar. Dentro da nave, eles tiraram a roupa dele. Aí você deve estar pensando, de novo. Aí ficou feia a coisa, né? Puta. Mas ele foi despido, assim, e eles não tinham muito jeito, assim, sabe, pra tirar a roupa dele, assim, foi uma coisa bem brusca, assim. Por um momento, quando conseguiram colocar ele dentro da nave, Lucas, eu vi que numa das fontes, que eles deixaram ele de em pé num canto, ele apavorado ali, meio... apavorado, tentando entender o que estava acontecendo. Sim, em choque. E eles conversavam entre si numa língua... Verdade. Que não se... Parecia um rosnado. Um rosnado, assim, um rosnado com um vibrato. Pensando... Acredita ele que eles estavam dialogando para ver o que fariam, né? Então, acho que por um momento resolveram que iam despir ele. E aí já foram para cima dele e tiraram a roupa dele com força, né, Lucas? De uma forma bem abrupta, né? Aliás... Falando aqui, fazendo um parênteses, precisamos falar, falando em rosnado, sobre aquele som que tem no relato da Débora, na parte final. O que é aquilo, meus amigos e minhas amigas? Débora, se tu tiver alguma explicação, manda pra nós. Porque, olha, eu escutei o relato uma vez só. Eu gosto de escutar poucas vezes, assim, pra manter a essência da minha reação ali, da minha análise. Mas a primeira vez que eu escutei, eu tava escutando, como eu disse pra você, eu trabalho de madrugada, eu tava no intervalo, fui escutar, e eu tava sozinho, assim, no pátio da empresa. Quando deu aquele som, eu quase infartei, cara. Eu juro que eu quase infartei. Mas enfim, vocês vão ouvir aí no relato, tirem as conclusões de vocês. Tem gente que vai achar engraçado, né? Mas foi estranho, foi? Não, pra mim foi apavorante, né? Eu me arrepiei, não. Até agora, quando eu escutei ali, eu digo, que é isso, meu? Referência estranha, né? Sei lá, acho que eles tentaram passar uma mensagem cifrada ali. Tentaram complementar a história. Não foi a bem versão assim. deles. Não foi bem assim. Enfim, voltando aqui, né? O seu Antônio Vilas-Boas foi despido ali, muito desajeitadamente, mas também acredito que ele também não devia estar facilitando, né? Sim. Imagina alguém tentando tirar tua roupa e tu não deixando, Força, né? E a coisa ia de mal a pior, porque daí eles passaram um líquido no corpo dele.
corpo inteiro. Tu imagina, tira tua roupa e te besuntam com líquido. O líquido oleoso. Boa coisa não vai ser, né, meu? O líquido oleoso foi passado com uma espécie de uma esponja, né? Isso, eles pegam uma esponja e passam no corpo todo dele. Então, eles pegam uma espécie de mangueira, o seu Antônio relata, né? E com um objeto que tinha na ponta, que ele disse que parecia um cálice virado de cabeça para baixo, eles colocam no queixo dele e tiram o sangue dele pelo queixo, né? E depois disso ele foi deixado sozinho por um tempo, né? E daí ele observou ali aquela nave, né, que, como em muitos relatos a gente já escuta, não tinha dobra, não Sim. tinha canto, não tinha ranhura, nada, Sim. né? E ele observou que tinha uma névoa dentro dessa nave, né? Tinha uma fumaça, uma neblina. Ele observou aquilo, mas, né, ele achando tudo muito estranho, né? Após algum tempo que ele não sabe precisar, se foi 10 minutos, se foi uma hora, se foi um dia, surgiu. Porque, como a gente disse, não tinha ranhura, não tinha dobra, não tinha canto, não tinha nada, né? Surgiu uma porta, abriu uma porta e por ela entrou uma mulher, entre aspas, muito diferente. Essa mulher, o Antônio Vilas Boas relata que ela tinha um rosto fino, um queixo pequeno, a testa larga, olhos azuis e o cabelo muito loiro. E O cabelo assim, que era quase platinado. Ele relata também que ela tinha assim a cintura fina, coxas grossas, quadril largo, seios fartos, enfim, era o biotipo feminino, assim, que coisa ancestral, né? Que atrai o homem, né? Assim, a querer reproduzir. Então, falando de ancestralidade aqui, né? O fenótipo ali que atrai o masculino, né? E agora o Felipe vai falar um pouquinho. A partir desse momento, né, que ela entra na sala, ele já se encontra um pouco nauseado pelaquela fumaça, né, que vinha de... Ele pôde observar que tinha tubos em cima dessa espécie de cama que ele estava sentado ali, né? E deixaram ele um pouco nauseado. Ele ficou bem nauseado, né? Sim, se eu não me engano, ele disse que vomitou. Acho que ele chegou a vomitar. Ele vomitou. E quando essa mulher entra, né, com... O Lucas já descreveu ela, né? Ao mesmo momento que ele estava totalmente apavorado por tudo aquilo que estava acontecendo, ele se sentiu, de certa forma, atraído por aquela mulher. E ela era muito baixa. Ela era baixinha. A estatura é baixa. Dos outros seres, né? Mesma altura, e né? algumas pessoas relatam que o primeiro lá que pegou no braço dele, algumas pessoas analisam que já poderia ser ela. Pode ser. E ela entrou na sala e foi se aproximando dele com um olhar totalmente fixo nos olhos dele. E ele, naquela tensão de não querer aquele contato, e ela se aproximando cada vez mais. Quando ela chegou, se aproximou, ficou frente a frente com ele, ela começou a meio que se roçar nele, né, se esfregar. Ela começou a se esfregar nele, ele relata que ela passou a mão no rosto dele, assim, meio que fazendo um carinho, assim, sabe? E ele resistiu um pouco bastante. Ele resistiu bastante. Mas, né? Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa começou a se transformar no andar de baixo ali, né? E ele relata que ele sentiu o que estava acontecendo com ele, que ele estava tendo uma ereção, mas que aquilo era totalmente antinatural. Quase que incontrolável. Porque era uma mulher, assim, estranha, uma mulher que ele tinha acabado de ver, mas que ele não estava conseguindo se controlar. Realmente era isso, né? Ele até tenta explicar depois que ele não sabe se foi aquela própria fumaça que invadiu o quarto dele, que daqui a pouco deixou ele, né, Lucas? Alguma coisa taurina excitado, uma taurina gasosa, aerosol. Tadalafera, deixou ele uma fera. Ou talvez foi até aquele óleo que foi passado no corpo dele. Ou uma combinação dos dois. Ou combinação dos dois, né? Então, a partir desse momento, o que todo mundo imagina aconteceu. Ele deitou a moça o que estava se desenhando para acontecer, aconteceu mesmo. Aconteceu. E não foi uma vez só. Não, disse que o homem era incontrolável, né? Ele ficou numa questão ali que ele estava
insaciável. Isso, e o que ele conta é que a criatura, ela não... Ela ficou assim, tipo... Eu imagino, parecia uma boneca inflável, assim. Ela não demonstrava nenhuma reação, assim, nenhuma... Ela apenas ficou imóvel e deixou ele fazer o que tinha que fazer. E mais de uma vez. Isso. E uma vez, e 2 vezes, e ela deixando... Até a hora que ela rechaçou ele. Diz que ela Ele queria- absolutamente empurrou ele. E ele queria continuar, né? Ele tava com esse instinto aí aflorado, ele não sabe como, né? E ela disse, não, chega. Agora parou, né? E nesse momento ela empurra ele, e ele já assustado, vai para um canto da sala ali, ó, meio... O que eu tô fazendo? Surpreso com aquela reação, porque a princípio tava tudo mil maravilhas ali, né? Sim. Ela se levanta, se dirige até a porta e vira-se para ele. E nesse momento ela faz um sinal que é emblemático nesse caso, né? Sim. Ela aponta para a barriga, aponta para ele, Aponta pra ele, aponta para a barriga a barriga. e aponta para o céu. Que tudo dá a entender, né, Lucas, que eles teriam um filho. Aponta pra ele, tu aponta pra barriga, me engravidou, mas essa criança vai das estrelas. Viver nas estrelas. E ela sai, né, Lucas? Isso. E nesse momento, acho que ele veio um dos seres, a princípio, capturou ele, e com as roupas dele, né? E coloca ali, e ele, de uma forma já rápida também, né? Querendo sair daquela situação, coloca as roupas, né? E sai dessa sala. Ele chega numa outra sala, onde tem tipo uma espécie de uma sala de comando ali, né? Isso. De uns móveis Sim. diferentes ali, algumas coisas, onde alguns desses seres estão ali. E aproveitando essa situação onde esses seres estão ali, mas não estão totalmente focados nele, tipo, eles deixam ele de canto ali, ele fica ali numa situação meio esperando para ver o que vai acontecer agora, né? Tudo mais. E aqueles seres estão ali dialogando naquela linguagem dos rosnados e tudo Sim. mais. Ele é a hora que ele aproveita para ver como é que é o ambiente também. Dá uma olhada em volta, assim. Aquela panorâmica, né, para ver como é que funciona as Já que eu coisas. não vou ter que transar com mais ninguém, deixa eu dar uma olhada aqui agora, né? Já que não tem. É. E já pensando também, né, naquela situação que muitos dos contatados, abduzidos, se pegam pensando. Cara, como é que eu vou provar Sim. que eu estive aqui, né, para essas pessoas, que isso tudo realmente aconteceu? Porque aquilo para ele era real, né? Sim. Para nós também, eu acredito, né, que isso foi real. Isso aconteceu, um exemplo de um vídeo que a gente fez aqui, o caso Beth Barney Hill, né? Se você não viu, procure aí no feed. Vídeo que a gente fez, a Beth no final ela vê um livro, né? Isso. E ela pede pra levar, e daí o cara diz, não vai levar, porque tu não vai conseguir entender e nem explicar, né, o que aconteceu. E no caso do Antônio Vilas Boas, dando uma olhada por cima, ele vê uma caixinha transparente num canto. Ele classifica que dentro daquela caixinha tinha alguma coisa parecida como se fosse um relógio, né, Lucas? Tinha uns símbolos, né? E no lugar se não me engano, do 12, 3, 6 e 9, tinha alguns símbolos diferentes, né, Lucas? Sim. Eu não sei te dizer exatamente o que é aquele Você imagina que era uma coisa totalmente alienígena, né? Então vai ser difícil de descrever, né? Mas ele disse que era uma coisa muito diferente. E ele pensou, né? Agora eu vou pegar isso aqui e vou dar de mão. E isso aqui vai ser minha prova, né? Vão analisar e tudo, né? E no que ele botou a mão no negócio, as pessoas... Não. Tira a patinha. Não. Será que eles têm uma linguagem cósmica? Sai. Aí as criaturas prontamente bloquearam qualquer oportunidade que ele tivesse de subtrair aquele objeto. Parece que uma das criaturas veio, tirou da mão dele e meio que empurrou ele assim, tipo, não encosta nisso aqui. E eles ficou... Um bom entendedor, minha palavra basta, né? Os caras já me arrancaram minha roupa, já me lavaram com óleo aqui. Se eu tentar roubar alguma coisa aqui, vai saber o que eles vão fazer, né? E nessa função, assim, ele ficou super, né, apavorado, assim, meu Deus do céu. Fiz cagada. Fiz merda. E esses seres tiraram, se reuniram, ficaram mais um pouco ali, e daqui a pouco um daqueles seres saiu e pegou o Antônio Vilas Boas pelo braço e foi levando ele em direção à porta. Só que até chegar à porta, né, Lucas, eu acho que quando ele se aproximou da saída da aeronave, esse ser proporcionou para ele pelo menos dar uma volta ali, sabe? Vamos dizer, tipo, dar uma
uma caminhada por dentro da aeronave para mostrar para ele. Fazer uma visita guiada aqui. E é onde ele pôde observar, né, dentro de todos aqueles aspectos que o Lucas falou, isso aí, que não tinha canto, não tinha ranhura, um ambiente totalmente claro, de onde não se via a fonte de luz, tudo mais, toda aquele que a gente já viu em muitas características, né, de um clássico disco voador na parte interna, né. E depois dessa visita que ele pôde fazer rapidamente, ele foi convidado a se retirar da aeronave, do disco voador. Os serviços dele não foram mais requisitados por ele. E aí que se encerra a parte do contato em si, né? O doutor. Olha, foi depois ele virou doutor, né? Ele se formou em direito, né? De agricultor, ele virou advogado, né? Ele se formou em direito. Depois daquele contato, ele pôde perceber que aquilo tudo se ocorreu mais ou menos, né, Lucas, da 1h15 da manhã, e ele foi ver depois era 5 e pouca da manhã, 5h30, 5h45 da manhã. Então, dentro daquele contexto todo, se passou umas 4 horas. E ele não chegou em casa, acho que não chegou a tomar um banho, foi à cama, né? Diz que ele dormiu por 12 horas ininterruptas. E ele passou muito mal, né? Ele vomitou, ele teve feridas na pele, ele sentia muita ardência nos olhos, né? Isso é o... Sintomas de um contatado, né? E sintomas de radiação. De radiação, verdade. Isso aí quem faz quimioterapia passa por tudo isso aí, né? Passa muito mal, né? Então, né, a gente sabe que no espaço tem muita radiação, né? Verdade. Aqui na Terra tem radiação também, mas no espaço a carga é altíssima, né? E pesquisadores, até como o próprio Edson Boaventura, né, todas as vezes que eles vão a campo, onde eles sabem que tem um pouso, um sinal de pouso, a primeira coisa que eles levam é aquele detector de radiação, né, Lucas? Sim, o contador Geiger. Isso aí. E é batata, né? Chega lá, bota o detector, tem radiação. O negócio dispara. E uma curiosidade sobre esse caso do Vilas Boas é que foi feita uma história em quadrinhos na França sobre esse caso dele, sem autorização dele. Simplesmente pegaram o caso dele, né? Isso há muitos anos atrás, né? As coisas eram totalmente diferentes. Né? E fizeram, se vocês pesquisarem aí pela internet, vocês vão achar. Se vocês colocar Antônio Vilas Boas nas imagens, vai vir muita imagem dessa história em quadrinhos. E é bom pra gente ter uma ideia, assim. Verdade. É bem legal, eu queria ver essa história na íntegra, assim, traduzida. Eu vi uma vez isso aí, cara, nas antigas. Acho que eu não consegui mais encontrar na internet essa história em quadrinhos. Deve ter sido numa das revistas UFO que tinha lá pela mãe lá. Pode ser. Eu devia ter guardado aquelas revistas lá. É verdade, acho que foi lá mesmo que eu vi. E daí foi feito, isso aí era uma coisa que incomodava um pouco ele. Ele dizia, pô, tu vê, fizeram até história em quadrinhos, isso aí, né? Porque... Aqui falando uma pessoa que gosta bastante de história em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos antigamente, né? Eram tidas como bobagem, assim, coisa de criança, né? Isso aí não leva a sério. E, na verdade, a gente sabe que tem histórias de cunho adulto, tem histórias que falam sobre política, tem biografias, tudo em quadrinho, né? Não é só Disney e Turma da Mônica, né? Sim. E passado tudo isso, né? A história do senhor Antônio Vilas Boas, ela ganhou repercussão mundial. Sim, de uma forma muito rápida, né? Tanto que foi parar na França, né? E virou história em quadrinhos. E ele deu diversas entrevistas, nunca se opôs a falar sobre o caso, apesar que aquilo sempre foi desconfortável de uma certa forma para ele. Ele foi a diversos veículos de comunicação, sempre expôs e sempre contando a mesma história, com exatidão. Ficou bom, Exatidão. Exatamente. Exatamente. Então, e a vida dele seguiu, né? Depois ele se formou em Direito, como a gente comentou aqui, casou, teve filhos. Se eu não me engano, até o Alan Hynek veio falar com ele. Eu acho que... Teve um ufólogo gringo que veio falar com ele, eu não tenho certeza se foi o Alan Hynek. Porque me chamou a atenção isso aí, porque tu imagina, né, se um negócio desse aí é invenção, tu acha que o cara vai vir lá dos Estados Unidos, pagar passagem pra vir aqui falar com o cara se é mentira? Verdade. Por favor, né? Outro detalhe é que ele vê depois que o cabo da bateria do trator estava desconectado. Isso, pra mim, me dá mais credibilidade, porque
se fosse mentira, se fosse uma invenção dele, ele precisava falar isso? Não precisava, né? Pois é, cara. Hoje em dia aparece, conforme essas coisas vão acontecer, o tempo passa e tudo mais, aparecem novas teorias sobre alguns casos, né? Como o próprio caso do Travis Walton lá, o famoso caso do Travis Walton do Fogo no Céu, filme, Sim. né? Hoje já aparecem teorias dizendo que aquilo tudo foi uma farsa, né, Lucas? Sim. Diz que até o próprio Travis no momento assumiu, não sei o que. Só que hoje com essa diversidade da tecnologia, dos veículos de comunicação, das redes sociais, é tudo, tu não sabe mais no que acreditar, né, Lucas? São muitas fontes e muita gente dando opinião, muita gente credibilizando, muita gente descredibilizando. Então, eu não sei, até sobre o próprio caso do Antônio Vilas Boas, tu andou vendo alguma coisa, né, Lucas? Um cara Sim. norte-americano lá, né? O que pipocou recentemente foi o seguinte, né? E aqui a gente tá jogando informações aqui, né? A gente não tá aqui para desacreditar nem para acreditar, como a gente sempre diz, tirem suas conclusões. Você aí, caro ouvinte, o que pipocou recentemente foi que o Vilas Boas, ele foi vítima de uma PSYOPS, uma operação psíquica do governo norte-americano. A gente sabe que um determinado período ali, o governo dos Estados Unidos, a CIA, né, ela comandou operações onde eles testavam e observavam o uso de alucinógenos em determinadas pessoas. Eles fizeram muito isso com hippies, com estudantes de faculdade, né? Eles davam droga pro pessoal e ficavam observando o que ia acontecer. Sim. Né? E diz que foi drogado até pessoa contra a vontade, né? Que é o que se acredita que aconteceu com o seu Antônio Vilas Boas. Isso tudo foi a público através de um cara, né, Lucas? De um ex-militar. Assim, Sim, é um denunciante. Um desses denunciantes aí do Exército, do Ministério da Defesa aí. E, claro, aqui nada tem como ser provado, né? Mas chama atenção, porque se tu for prestar atenção assim... imagina uma luz, um helicóptero, uma nave, alguma tecnologia que os Estados Unidos ainda não revelou. Vão lá, os caras com roupa, tudo, pegam ele e drogam ele. Uhum. E daí, a partir daí, tu chapado... Sim. Tudo que tu vê, vai saber como é que vai interpretar, né? De repente ele fez sexo com uma pessoa mesmo, né? Mas ele tava sob efeito de alucinógenos. Pode ser, né? Mas a questão dos exames, né? Eu já acredito, eu jogo um pouco para uma questão mais, talvez foi alienígena. A própria extração de sangue, né, Lucas? Eu não acredito que o governo americano teria querer com o sangue de um brasileiro simples aqui, né? Sim. E outra coisa, até a própria daquela relação sexual e a comunicação desses homens, né? Sim. Porque vamos supor que se fossem americanos, né? Disfarçados. Pô, que linguagem é essa de rosnado, de grunhido? Aí é onde eu vou bancar o advogado do diabo agora. Ele podia estar falando normal ou não tá falando nada. Isso é tudo alucinação da cabeça dele. Pode ser. Entendeu? Eu acredito que... Eu não acredito nessa questão da PSYOPS. Eu também. Mas eu acho interessante. É interessante. É uma coisa interessante se analisar, mas eu não acredito. Eu acredito que isso até exista, né? Mas eu não acredito. Então tem todo esse outro lado aí, né? Pra gente analisar, né? Eu achei interessantíssimo, apesar de não acreditar. Como teoria, eu achei interessantíssimo essa da PSYOPS, né? Porque eu vi isso aí durante aquele podcast da Operação Prato. Sim. Né? E eles tentaram trazer isso para a Operação Prato também. Verdade, tem esse mesmo assunto dentro da Operação Prato. É interessantíssimo. Esse podcast aí da Operação Prato tá caprichado mesmo. E é um tema, é um caso que a gente quer trazer para cá também. Sim, com certeza. Ele é interessantíssimo. É um caso, eu acho que é top 3 aí da ufologia brasileira, né? Eu acho que depois de Varginha, na minha concepção, é Varginha e Operação Prato. Varginha, Operação Prato e Noite Oficial dos OVNIs, né? Noite Oficial dos OVNIs tem uma importância aí, porque o governo brasileiro admitiu que estava acontecendo uma coisa no céu
e eles não sabiam o que era. E os militares na época vieram a público, né? Falar Sim, sobre. tu imagina, os militares deram uma conferência ali pra dizer que aconteceu mesmo. Quando que vai acontecer isso aí de novo? Isso que torna um dos casos mais impressionantes da ufologia brasileira. Mas é isso aí, esse foi o caso do Vilas Boas, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a sua opinião, se é o Psyops americano, ou se realmente é um caso clássico de abdução, né? ou não é nada disso. Ou não é nada disso. O que vocês acham, O que vocês acham? Comenta aí, compartilha com seus amigos que você acha que pode gostar. Se tiver algum relato, mande pra nós. É, isso aí. E curta, né? Se inscreva, quem não se inscreveu ainda, tá assistindo e não se inscreveu, pô, tá rateando, hein? Dá aquela Se força. inscreve aí, fortalece os irmãos aí, meu. Ative o sininho para que toda vez que seja lançado um vídeo novo, você seja notificado, né? E... Se você é que nem eu, que gosta do áudio, estamos no Spotify. Também estamos no Spotify. Corre lá, escuta. Eu sou do áudio, né? Eu adoro o áudio. Então não marca bobeira, vai lá e vai no Spotify para escutar também. A gente vai trazer novidades nos próximos episódios. A gente vai vir com convidados aqui também, né? Vamos trazer pessoas muito legais. Exatamente. Estamos já agendando entrevistas, né? Tratativa de entrevistas com pessoas muito interessantes, trazendo casos impressionantes, né? Pessoas que vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, algumas que vocês talvez não conheçam, mas vocês vão se interessar bastante pelo conteúdo que essas pessoas vão trazer. Estamos com a nossa xicrinha aqui, né, Lucas? Estamos com a novidade da xicrinha. E você que tem interesse, né, na bichinha aqui, ela logo vai estar disponível. E a gente vai estar daqui a pouco também, quem sabe, fazendo algum tipo de sorteio, uma forma de presentear vocês também, que nos curtem. Quem nos prestigia aí vai ter alguma coisa, com certeza. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. É isso aí. Mandar um abraço para todo mundo que nos apoiou na primeira temporada e vai continuar conosco na segunda temporada. E é isso aí. Um abraço a todos e até mais. Até mais. Valeu! Valeu!